Oi, crianças! Chegamos em mais um domingo. Já estamos há tantos domingos em casa, não é verdade? E por aí, como estão as coisas? Estão todos bem? Eu tenho certeza que você já aproveitou esse tempo brincando de muita coisa, com seus brinquedos preferidos, fazendo lembrancinhas, receitas que a tia Lu tem trazido pra gente, não é verdade? Então, mas eu quero que você me conte o que é que você mais tem feito, qual a brincadeira, qual o jogo, o que é que você mais tem feito nesse período que tá em casa, tá? E aí, embaixo desse vídeo tem um espaço para você comentar, para você contar o que é que você mais tem feito. E aí eu quero saber, brincado com seu brinquedo preferido? Ou assistido vídeos no YouTube? Tem muitos canais no YouTube, né, com muitos vídeos legais. Que mais? Deixa eu ver. Jogado no celular, joguinhos no celular ou no computador, que também tem muitos joguinhos legais que ensinam muitas coisas. Aí eu quero que você nos conte, tá bom? O que é que você mais tem feito nesse período que você tá aí na sua casa. E aí, se você ainda não sabe escrever, pede pro papai ou pra mamãe, vovô, vovó, titio, titia, te ajudar escrevendo o que é que você mais tem feito aí. Combinado? E agora é o momento do louvor e a gente vai aprender uma linda canção. Vamos lá? Eita, gente, eu tava esquecendo de chamar a Bibia para nos ensinar os gestos. Então me ajuda aí, vamos chamar a Bibia? A gente faz assim com as mãozinhas e aí chama, vem Bibia, vamos ver se dá certo? Então vamos lá. Cheguei! Oba! Aí! Vamos lá, crianças, aprender os gestos? A canção fala o seguinte: meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço é para ele agradar. Vamos lá cantar? Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço deve a ele agradar. Amém, crianças, que assim seja. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar, tudo na nossa vida possa realmente agradar a Deus. Agora a tia Mical chega com mais uma história. A gente se vê no próximo domingo e tchau! Tchau! Olá, olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo por aqui e eu sei que a tia Malca já ensinou uma música nova hoje, não é verdade? Aprenderam? Colocaram essa música na cabecinha? Memorizaram já? Uma música muito fácil, né? E essa canção, esse cântico, nos ajuda a lembrar, nos ajuda a pensar que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, pode ser, deve ser para a glória de Deus. Eu sei também que a tia Malca já conversou com vocês, perguntou aí o que vocês têm feito nesses dias dentro de casa, não é verdade? Olha só, eu estou aqui também com o computador que eu tenho usado, tablet, eu sei que muitos de vocês gostam de usar tablets também, né? Isso aqui, eu sei que vocês já sabem que não é eu que uso, né? É o Davi, meu filho. Na verdade, eu e o videogame, a gente não se dá muito bem, não. Celular, eu sei usar bem. Agora sim, vocês com certeza são feras nessas máquinas aqui, bem mais do que eu, não é verdade? A nossa história de hoje vai falar um pouquinho sobre algumas dessas máquinas aqui. E a gente vai aprender bastante. Vamos lá? A nossa história de hoje tem esse título, O Computador da Mente. Bem curioso, né? Esses dois meninos são amigos. Esse é o André e esse é o Clóvis. Eles estavam indo para a escola, caminhando juntos e conversando. Aí o Clóvis disse assim: ai, André, por que a escola tem que ser tão chata? Por que não é igual ao futebol? O Clóvis amava futebol. Aí o André disse assim: Clóvis, é verdade, a escola às vezes é chata, mas não é sempre. Olha, tem as aulas de educação física que a gente gosta muito, tem as aulas de ciência que estão sendo tão legais. Aí o Clóvis disse assim: tem o recreio também, o meu preferido é o recreio. E aí eles foram caminhando para a escola. Eles apressaram o passo porque não queriam chegar atrasados.
A primeira aula era de ciências e eles não queriam perder. O professor estava ensinando sobre algo que estava deixando a turma muito curiosa. O professor estava ensinando sobre o cérebro. Nas últimas aulas ele já tinha explicado bastante sobre o cérebro humano. E os meninos, as meninas da turma estavam bem curiosas sobre aquelas aulas. E aí, quando eles chegaram, o professor quis fazer uma revisão das aulas anteriores, fazendo algumas perguntas. E aí o professor começou perguntando: pessoal, eu quero saber quem lembra quanto pesa o cérebro humano. E aí o André lembrou dessa pergunta, desse dia. E aí o André soube a resposta, ele se lembrou. E ele disse: professor, é mais ou menos 1,5 kg. Aí o professor disse: muito bem, André, muito bem, é mesmo, é isso aí. O André jamais se esqueceria daquela aula, daquela informação. Na verdade, nenhum dos alunos daquela turma. Porque no dia que o professor ensinou o peso do cérebro, ele ensinou com uma balança. E aí ele levou um peso e levou um sacão de amendoins. E aí na balança ele colocou esse peso. E do outro lado, os alunos foram colocando os amendoins. Quando a balança ficou equilibrada, eles viram que estava com o mesmo peso. E aí depois mediram, pesaram só os amendoins e verificaram que tinha 1,5 kg de amendoins. Daquela aula, ninguém mais ia esquecer, porque todo mundo comeu amendoim à beça depois da aula. E não esqueceram dessa informação, que o cérebro humano pesa mais ou menos 1,5 kg. A aula continuou, o professor ainda fez várias perguntas. Ele disse assim: agora eu quero saber quem sabe qual o nome da ciência que estuda o cérebro humano. Aí a Sofia respondeu: é a neurologia, professor. E ele disse: muito bem, Sofia. E as perguntas continuaram. Eu quero ver quem sabe, quem se lembra quais são os principais alimentos do cérebro. Dessa o Clóvis lembrava. E aí ele disse: é açúcar e oxigênio, professor. E ele disse: muito bem, Clóvis, você se lembrou. E aí depois o professor perguntou mais uma vez: agora quem se lembra o nome científico do açúcar? E a Luísa respondeu: é glicose, professor. A Luísa gostava muito de estudar e ela gostava de aprender esses nomes diferentes, esses nomes científicos de todas as coisas. Ela se lembrou daquela informação. Quando o professor fez toda aquela revisão e perguntou todas aquelas coisas para as crianças, ele ficou feliz, porque os meninos, as meninas da turma tinham realmente aprendido sobre o cérebro. E aí ele falou assim: eu tenho mais uma pergunta para finalizar com vocês aqui. Aí ele disse assim: olha, eu quero saber como vocês sabiam as respostas dessas minhas perguntas. Aí todo mundo falou: uai, professor, o senhor ensinou essas coisas nas últimas aulas, é por isso que a gente sabe as respostas. Aí o professor falou: é verdade, eu me ensinei. Teve um aluno que até disse: ah, professor, eu fiz umas pesquisas lá na minha casa sobre esse assunto. Ele disse: tudo bem, é verdade, eu ensinei, vocês pesquisaram, mas essa não é a resposta para a minha pergunta. E os alunos ficaram sem entender: como assim? Aí o professor disse: na verdade, vocês foram programados para responder as minhas perguntas. Os meninos, as meninas ficaram: o quê? Como assim a gente foi programado? Aí o Léo, um dos estudantes, disse assim: professor, quando o senhor fala que a gente foi programado, fica parecendo que a gente é computador. Aí o professor falou assim: é verdade, Léo, fica parecendo mesmo. Mas na verdade, eu vou explicar para vocês tudo isso. E então, o professor pegou o computador dele e foi explicar para as crianças. Aí ele disse assim: olha, vamos supor que esse computador chegou para mim hoje. E eu ligo ele, sei que eu posso ligar e desligar. Mas se eu não fizer, se eu não colocar programas aqui dentro desse computador, ele não serve para nada, ele não vai funcionar para nada. Eu sei que é uma máquina que eu vou poder ligar e desligar. Mas sem os programas aqui dentro, não vou poder fazer nada com esse computador. E aí a turma ficou sem piscar escutando as explicações do professor. E aí ele disse: olha só, o computador é realmente uma máquina incrível, mas ela precisa de programas para poder funcionar. E então o professor disse assim: eu, por exemplo, eu sou professor. Eu preciso colocar nesse computador programas que vão ser úteis para mim, programas que vão me ajudar, me auxiliar na minha profissão, preparando as atividades de vocês, preparando as avaliações, organizando aulas, preparando, escolhendo vídeos. Eu sei que vão deixar as nossas aulas bem mais interessantes. Mas se eu não colocar um pacote de programas nesse computador, ele não vai me servir para nada. Eu preciso determinar o que eu quero que o computador faça. Se eu não fizer isso, ele não vai fazer nada por conta dele mesmo. É apenas uma máquina.
Vocês responderam as perguntas que eu fiz a vocês porque vocês guardaram essas informações no cérebro de vocês. Quando eu dei a aula e você aprendeu aquela informação e guardou ela no seu cérebro, você ficou programado para se lembrar dessa informação. Olha só. E então o professor continuou as explicações. O cérebro humano é realmente incrível. Ele tem uma coleção de células que nós chamamos de neurônios. E essas células são muitas. Nós temos no cérebro humano, pelo menos, no mínimo, 10 bilhões de neurônios. Olha só, os meninos ficaram espantados, 10 bilhões. Mas aí o professor ainda disse que elas podem ir até 100 bilhões. Imagina só, é muito neurônio, são muitas células, não é verdade? E o professor continuou, então, explicando tudo aquilo que ele estava falando sobre o cérebro. Ele disse assim, olha, vocês, por exemplo, quando têm que fazer um trabalho, vocês, com as informações que vocês aprenderam aqui nas aulas, muitas vezes eu peço para vocês fazerem um texto, explicando, escrevendo o que vocês aprenderam, não é verdade? Quem faz esse texto no computador, imagina que se você fez ele lá e antes de terminar, a bateria do seu computador acabou. O que acontece? Geralmente, o que o computador faz? Aí um aluno respondeu, ele falou, professor, se eu já salvei esse trabalho, ele vai ficar lá dentro do computador. Se eu não salvei, eu posso perder essa informação. Aí um outro aluno disse, às vezes o próprio computador recupera aquele trabalho que você começou a fazer. Às vezes ele recupera, às vezes não. Os meninos, então, as meninas sabiam muito de computador realmente. E aí um aluno perguntou, professor, mas e quando o computador não recupera aquilo que você já estava fazendo, o seu trabalho? Ele falou assim, às vezes a gente tem que mandar o computador para um técnico, alguém especialista no assunto para que ele resolva o problema. E aí tentar recuperar. Mas às vezes esse trabalho vai realmente ser perdido para sempre. E o professor disse, pessoal, não é curioso que o próprio computador tem uma memória? Ele guarda esses arquivos, ele guarda o que você salvou num dispositivo que a gente dá o nome de memória. É justamente o lugar onde vão ficar guardados tudo aquilo que você quer que fique realmente salvo no computador. A memória do cérebro humano é algo incrível. Você pode guardar e lembrar-se de coisas de quando você era bem pequeno. E coisas, cada vez que você aprende mais coisas, essas informações que você aprende vão ficando guardadas. Umas a gente lembra mais, é verdade. Outras, a gente às vezes vai se lembrar quando você vê alguma coisa que te traz aquela informação. Mas o cérebro humano tem uma memória incrível. O André, nesse momento, se lembrou de uma coisa que o professor da escola bíblica, lá na classe da igreja dele, na escola bíblica, tinha ensinado. E o André ficou pensando quantas coisas ele já tinha aprendido e quanto ele ainda tinha que aprender. E aí ele se lembrou que um dia, na escola bíblica, o professor falou para ele que Deus sabe de todas as coisas. Quando ele criou o mundo, ele sabia o que fazer. Ninguém precisou ensinar para ele como ele deveria fazer e o que ele deveria fazer. Ele realmente sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas e sabe de tudo o que está acontecendo em cada parte do mundo. André se lembrou também que naquela aula da escola bíblica, o professor tinha ensinado um versículo e ele se lembrou de uma parte desse versículo. No Salmo 139, versículo 2, Davi, o salmista Davi, disse: Tu, Senhor, sabe quando eu me sento, sabe quando eu me levanto. De longe, o Senhor conhece os meus pensamentos. E neste salmo ainda, o salmista Davi diz que mesmo sem entender muito bem todo esse conhecimento, toda essa onisciência de Deus, que é essa capacidade de saber tudo, saber todas as coisas, mesmo sem entender tudo isso muito bem, ele sabia e confiava que Deus é um Deus que sabe e que nos conhece. Olha que coisa impressionante! André ficou pensando nisso e ele se animou em saber que o mesmo Deus que sabe de todas as coisas, de tudo que acontece em todas as partes do mundo, é o Deus que também se preocupa com a gente, também nos conhece, cada um de nós, cada um pessoalmente nos conhece, ele nos conhece. O André, então, voltou os pensamentos dele para a aula de ciências, bem quando o professor estava dizendo que o computador é realmente muito útil. Muitas pessoas preferem usá-lo porque ele faz coisas realmente bem mais rápido do que nós. E aí o professor disse que o cérebro humano também tem uma memória incrível. Tudo que você vê e ouve cada dia entra no seu cérebro e fica gravado com as outras informações que você já sabe.
Quanto mais você utiliza uma informação que já está gravada no seu cérebro, mais rápido ele funciona quando você quiser se lembrar daquela informação. É por isso que as pessoas que estudam, querem muito aprender sobre uma coisa, elas estudam, dedicam bastante tempo para aquilo, porque quando ela precisa se lembrar daquela informação, o cérebro acha rapidinho lá na memória. E então, o professor estalou os dedos para que todos prestassem muita atenção no que ele ia dizer. Ele falou assim, olha, você usa a informação gravada no seu cérebro para escolher aquilo que você sente e o que você faz. Crianças, os alunos não entenderam muito bem aquilo. O professor, então, escreveu no quadro aquela informação. Ele disse assim, ó, ele escreveu, pensa, sente e faz. E aí ele foi explicar. Aquela informação que você tem no seu cérebro, você pensou sobre ela. Aquilo que você pensou vai determinar como você se sente e vai determinar também as coisas que você vai fazer. Para a turma entender melhor, o professor deu o exemplo. Ele falou assim, vamos supor que eu tenho um vizinho e esse meu vizinho maltrata o cachorro dele, grita alto na casa dele e até esbarrou no meu carro outro dia quando foi estacionar o carro dele na garagem. Qual a informação que eu penso quando eu vejo esse meu vizinho? Qual a informação que eu tenho sobre ele? O que o meu cérebro guardou sobre ele? Que ele maltrata os bichos, que ele não é bondoso com os bichos, que ele é um mau motorista, que ele dirige mal e que ele é muito arrogante e estúpido porque ele maltrata a família dele também. O meu cérebro vai se lembrar disso. E aí o que acontece? Quando eu vejo esse meu vizinho, eu não vou sentir coisas boas sobre ele. Eu já vou olhar para ele com sentimentos ruins, já vou olhar para ele chateado com ele sem querer. E aí, de repente, isso vai determinar também o que eu faço. Às vezes, se eu ver ele entrando no elevador ou entrando para ir para a garagem, para algum lugar, eu já posso virar e falar, não quero me encontrar com ele porque ele faz isso. Entenderam? O professor então explicou. Eu primeiro penso na informação que eu tenho gravada no meu cérebro sobre aquilo ou sobre aquela pessoa. Isso determina como eu me sinto. E depois eu vou decidir o que eu vou fazer ou como eu vou agir. O professor então disse, por isso é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente deixa gravado na nossa mente. O computador, muitas vezes, a gente consegue deletar aquilo que a gente não quer, mas a nossa mente, a gente não consegue deletar. Às vezes, até alguma informação a gente esquece, aquilo vai passar batido, mas boa parte das coisas que nós temos, a gente não deleta, elas ficam ali guardadas para sempre. Nesse momento, o Clóvis disse, professor, parece que o meu cérebro só deleta as informações no dia da prova. Todo mundo riu do Clóvis. E até o professor riu, mas ele disse, olha, Clóvis, na verdade, o nosso cérebro se lembra de tudo. A sua mente se lembra dos programas de televisão que você viu, se lembra dos livros que você leu, se lembra dos jogos de computador, de videogame que você jogou. E aí o professor já até falou uma coisa para ele sobre isso. Ele falou, já aconteceu com vocês alguma vez de vocês estarem jogando por tantos dias o mesmo jogo que quando você vai deitar para dormir, parece que você está dentro do jogo? Aquelas informações, aquela coisa que acontece no jogo fica tão na sua mente que parece que você, enquanto está dormindo, está revivendo aquele jogo? O professor então perguntou isso para a turma e todo mundo disse, é verdade, professor, isso já aconteceu comigo. Aí o professor disse, olha só, vocês estão vendo? O computador, quando ele está desligado, ele não faz nada, ele está realmente desligado. Agora, a nossa mente, até quando a gente dorme, ela funciona. Tá vendo? Porque é muito importante a gente prestar atenção e ter cuidado em tudo que a gente coloca no nosso cérebro, como a gente alimenta ele de informações. Nesse momento, André se lembrou de 2 homens da Bíblia. O primeiro deles foi Judas Iscariotes. André se lembrou por causa das informações que ele já tinha gravadas sobre esse homem. Você se lembra? Aqui mesmo nesses vídeos nós já falamos sobre ele. Quais as informações que estão gravadas aí na sua memória sobre Judas? Judas foi o homem que traiu Jesus. Mas na verdade, a preocupação de Judas com o dinheiro já era de muito tempo. Um tempo antes dele entregar Jesus por causa de 30 moedas de prata, Judas já estava com os pensamentos e a mente voltada para o dinheiro. Uma vez, uma mulher que ao conhecer Jesus ficou tão maravilhada com o poder e as maravilhas de Jesus e o amor dele,
que ela derramou um vidro de perfume nos pés de Jesus. Judas, naquele dia, foi o primeiro a dizer: para que esse desperdício desse perfume? É um perfume caro. Se a gente vender, a gente pode ter umas 300 moedas de prata. Olha só, a mente de Judas já estava alimentada de pensamentos somente voltados para o dinheiro. E assim, com a mente alimentada desses mesmos pensamentos, ele entregou o amigo Jesus, ele entregou o mestre por causa de 30 moedas de prata. Vejam só, o que a gente pensa e como a gente alimenta o nosso cérebro, a nossa memória, realmente determina aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. O outro homem que André lembrou foi José, porque o contrário também acontece. Quando a gente alimenta os nossos pensamentos e a nossa mente de coisas boas, daquilo que é bom, daquilo que nos faz crescer, isso acontece também e isso é maravilhoso. José teve uma vida e uma trajetória de vida bem diferente de Judas. E olha que os dias de José foram dias muito difíceis. Vamos ver o que a gente tem na nossa memória aí? Vamos puxar lá para a gente ver quais as informações que o nosso cérebro, a nossa memória guardou sobre José? Eu sei que muitos aí, os pré-escolares lá da classe da Betel, viram há pouco tempo a história da vida de José. Vamos ver aí o que vocês se recordam? Vamos lá? Ele ainda um garoto, né, um adolescente. O que aconteceu com ele mesmo? Foi vendido pelos irmãos, não é verdade? Por causa de ciúme, por causa de inveja. Olha só, os irmãos se deixaram alimentar também esses pensamentos e, por causa de ciúmes e de inveja, José foi vendido para o Egito. Lembram-se disso? E quando chegou lá, gente, ele não teve uma vida fácil, não é verdade? Imagina deixar o seu país, deixar a sua casa e viver num lugar onde ele não conhecia ninguém, não conhecia as pessoas, não conhecia a cultura daquele lugar. Ficou preso muito tempo e não teve uma vida fácil ali, não é verdade? Mas olha só, ainda na cadeia, ainda na prisão, ainda preso, José tinha um comportamento e tinha atitudes que tudo que ele ia fazer, ele pensava: eu vou fazer como para o Senhor. Tudo que eu for fazer aqui, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Se José tivesse deixado os pensamentos dele ficarem cheios de raiva dos irmãos, cheio de ira, cheio de vingança, será que ele tinha tido a vida e a trajetória que Deus dirigiu, que Deus orientou que ele tivesse? Será? José teve situações muito difíceis no Egito. Lembram de uma vez que a mulher de Potifar queria seduzi-lo e queria que ele fizesse coisas erradas? Mas veja só, José estava com a mente cheia daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que é correto. José não caiu nas armadilhas dela. E por causa disso, depois, ele teve a honra de voltar ao palácio e ser o governador do Egito, cumprir a missão que Deus determinou para ele. Imaginem só, ele, se ele deixasse os pensamentos de vingança, de raiva dos irmãos e de outras coisas da situação que ele vivia lá no Egito, ele poderia, de repente, ter alimentado a mente, os pensamentos dele de raiva, até de raiva de Deus, de como assim eu venho parar num lugar desse? Como Deus permite isso comigo? Ele até poderia ter deixado isso acontecer, mas na verdade José se voltou para Deus e não permitiu que os pensamentos dele se enchessem de vingança e de raiva. Pelo contrário, ele fazia tudo para agradar a Deus, ele fazia tudo para ser bondoso com as pessoas, ele fazia tudo de uma forma ali, na própria prisão, que admirava, fazia com que os chefes da carceragem, as pessoas que conviviam com ele, ficassem admiradas do comportamento de José. E isso fez com que a mente dele se alimentasse de coisas boas, daquilo que era bom, daquilo que era correto. E José teve uma trajetória totalmente diferente, por causa dos pensamentos que ele alimentou e por causa da vida que ele entregou e confiou a Deus, porque mediante a toda aquela dificuldade, ele sabia que Deus estava cuidando dele. Para Judas, para José, para você e para mim, Deus diz: eu sou o Senhor que sonda, que conhece o coração e examina a mente. Deus, ele nos conhece. E ele quer muito que a gente o conheça também, que a gente alimente a nossa mente do conhecimento sobre ele. Porque se a gente fizer assim, a gente vai conseguir, dessa vida, nas dificuldades dessa vida e nas situações da nossa vida, a gente vai conseguir
praticar e fazer aquilo que o agrada, fazer aquilo que faz com que as outras pessoas que estão ao nosso redor também sejam abençoadas e também sintam o amor dele. E além do amor, o cuidado dele para com todos. Naquele dia, na aula de ciências, André estava com a cabeça cheia de pensamentos. Ele olhou novamente o que o professor tinha escrito no quadro, aquelas 3 palavras: pensa, sente e faz. E ele ficou se lembrando do quanto ele já tinha aprendido e do quanto as coisas que ele já tinha aprendido na Bíblia, na escola bíblica, os pensamentos que ele estava alimentando, realmente estavam fazendo diferença naquilo que ele estava sentindo e nas coisas que ele escolhia fazer. André ficou pensando naquele dia e ele pensou: a escola, quem diz que a escola é chata? A escola não é chata, olha como hoje nós aprendemos tantas coisas especiais, olha como hoje eu aprendi tanto sobre o cérebro e o meu cérebro, a minha memória, me fez lembrar de coisas tão especiais que eu já aprendi. André se lembrou de um versículo que ele também aprendeu na escola bíblica e eu quero ensinar para vocês hoje. Olha o que o André aprendeu, está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo está escrito no livro de Filipenses porque Paulo ensinou para o povo filipense, o povo da cidade de Filipos, tudo isso aqui. Ele queria que as pessoas entendessem isso sobre os pensamentos que nós devemos alimentar na nossa mente. E aí ele ensinou isso, olha só: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, é um versículo grande, mas ele nos ensinou que tudo que a gente for pensar tem que ter algo disso. Se for verdadeiro, se é verdade, não é mentira, pensem nisso. Se for nobre, que é uma coisa boa, que vai fazer o bem para as pessoas, pensem nisso também. É correto? Não é algo errado que te deixa incomodado? Então pense nisso, é legal. Se é puro, puro em que sentido? Se aquilo é bom no sentido de que não faz mal, se aquilo é bacana, pensem nisso também. Amável, não é uma coisa que vai chatear, não é uma fofoca que eu sei que vai machucar o meu amigo? Não, se é amável eu posso pensar. É de boa fama, não é aquilo que traz ruindades, que traz maldades, que traz coisas ruins para as pessoas. Não, aquilo é legal, nisso eu posso pensar. Aí a gente vai fazer assim, eu vou falar tudo o que for e você vai falar as palavras, tá bom? Eu vou falar então e você aí na sua casa vai falar a palavra e eu vou falar junto para aqueles que não sabem ler, tudo bem? Então vamos lá, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Crianças, eu estou mais uma vez muito feliz de ter compartilhado com vocês esses aprendizados, essa porção tão preciosa da Bíblia, da Palavra de Deus, e que nós possamos nos lembrar sempre de alimentar a nossa mente com aquilo que nos faz crescer, que nos faz bem e que agrada a Deus. Um beijo, uma ótima semana para você, Deus te abençoe sua família e até domingo que vem. Não se esqueça que a Tia Lu já vem com algo muito legal para a gente ativar nossa memória sobre esse versículo, tudo bem? Um beijo!